convido o Dr. Carlos Mário da Silva Veloso, que falará pelo Amicus Curiae, Instituto Brasileiro do Crisotila. Vossa Excelência também tem até 7 minutos e meio para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, eminente ministra, eminentes ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República. Como bem disse o ministro Marco Aurélio no voto que proferiu na ADI 3937, a vida contemporânea reclama a convivência com substâncias que, se mal manipuladas, podem efetivamente trazer riscos à saúde humana, mas que, por outro lado, oferecem inúmeros benefícios à sociedade. Caso do níquel, carvão, cromo, minerais radioativos, cloreto de vinila, que é matéria-prima do polipropileno, substituto do crisotila, mercúrio, benzeno. Mercúrio, aliás, está em terceiro lugar na lista de substâncias perigosas da agência americana. O benzeno em sexto e o amianto crisotila em 119º. E só se postula o banimento do amianto crisotila. O que se deve fazer nessas situações, como bem disse o ministro Marco Aurélio, é o que fez o legislador brasileiro: editar uma legislação, a 9.055, onde se proibiu o uso do amianto marrom e do amianto azul, realmente de impossível uso seguro, e estabeleceu restrições, parâmetros e cuidados em relação ao uso do amianto crisotila. Em relação ao panorama internacional, não é verdade que a União Europeia tenha banido o amianto crisotila. Se fosse verdade, a SAMA, a empresa brasileira SAMA, não teria exportado entre 2012 e 2016 660 toneladas de crisotila para a Alemanha, 4.000 toneladas para os Estados Unidos, 35 toneladas para o Canadá. Os substitutos. O principal substituto, como já foi dito aqui, é o polipropileno, produzido, cuja tecnologia é detida pelo braço brasileiro da multinacional francesa Saint-Gobain, o que levou o festejado geólogo Cláudio Sclia, representante do Ministério das Minas e Energia, na audiência pública presidida pelo ministro Marco Aurélio, a proclamar enfaticamente que, por trás da falsa polêmica acerca da possibilidade de um uso seguro do crisotila, repousavam fortíssimos interesses econômicos. Esse substituto, o polipropileno, isso é inegável, todos sabem, eles são mais caros e menos duráveis, o que, segundo apurado na audiência pública presidida pelo ministro Marco Aurélio, ele registra isso em seu voto, pode haver um aumento nos preços das telhas e coberturas, esses aumentos podem chegar a 35%, isso foi registrado pelo ministro Marco Aurélio. E o pior, a quinta corte, o ministro Marco Aurélio registrou também em seu voto, a quinta corte de apelação circunscricional dos Estados Unidos da América fulminou um ato da agência americana que havia banido o amianto naquele país, exatamente ao fundamento que não havia ainda estudos que pudessem assegurar o uso seguro do polipropileno, do substituto do amianto crisotila. No workshop de Lyon, promovido em 2005 pela Organização Mundial de Saúde na França, uma das conclusões desse workshop é no sentido de que o substituto, a alternativa ao crisotila, oferece risco indeterminado à saúde humana. Uma palavra sobre a real pretensão dos autores desta ação direta de inconstitucionalidade. Caso seja esse artigo 2º da Lei Federal 9.055 seja declarado inconstitucional e retirado do mundo jurídico,
o amianto não estará banido, evidentemente, porque esse artigo 2º se limita a estabelecer critérios e parâmetros e cuidados para um uso seguro do crisotila. Na verdade, se esse dispositivo for declarado inconstitucional, o amianto crisotila continuará, a extração e a industrialização continuarão permitidas, só que sem parâmetro qualquer, sem cuidado algum, sem qualquer controle. Evidentemente que não é isso que querem os autores e, evidentemente, também não é isso que quer o setor produtivo do crisotila. O que desejam os autores é que o Supremo declare a inconstitucionalidade desse dispositivo e depois emita uma norma como se o Poder Legislativo fosse proibindo o uso do crisotila. No parecer que ofereceu a pedido do Instituto Brasileiro do Crisotila, exatamente em face da ADI 4066, o então advogado e consultor, professor Luiz Roberto Barroso, assim se pronunciou sobre essa pretensão. Existe lei disciplinando a matéria, mas pretende que o STF invalide as opções legislativas e, na sequência, substitua-as por outras diversas. No caso, portanto, se além de declarar o preceito inconstitucional, o Supremo proibisse o uso do amianto crisotila, estaria claramente atuando como um superlegislador positivo, na medida em que desfaria o que foi feito pelo legislador e faria outra norma para colocar no lugar. Nem mesmo o mais entusiasmado defensor do ativismo judicial consideraria esta hipótese possível. Uma reflexão final, senhora ministra-presidente, senhora ministra, senhores ministros, visando exatamente a dar cumprimento à Convenção número 162 da Organização Internacional do Trabalho, o deputado do PT, Eduardo Jorge, ofereceu um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Esse projeto foi analisado por uma comissão de 25 membros, houve discussão da matéria na comissão, inclusive em audiência pública, da qual participaram todos os setores envolvidos, cientistas, médicos, empregados, empresários. Essa comissão ofereceu um substitutivo que foi à Câmara Alta. Na Câmara Alta, novas discussões, novas alterações propostas, até que se aprovou o projeto e o projeto foi à sanção, transformando-se na Lei Federal 9.055. De maneira que, como disse o ministro Marco Aurélio, não há razão, para finalizar, senhora presidente, não há razão para que o Poder Judiciário substitua o juízo de discricionariedade do Poder Legislativo, que atuou a contento e em obediência ao princípio da razoabilidade. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.